Olá, pessoal. Meu nome é Roberta Dias, eu sou professora de inglês. Eu estou aqui com a Késia Moraes. Oi, Késia, tudo Olá, bem? pessoal, tudo bom? Oi, Rô, tudo bem? Tudo jóia. A Késia é uma das proprietárias da Huggle Campinas, né? Escola que nós duas fazemos parte com muito orgulho, Sim, né, Késia? sim. Amamos o que nós fazemos, né? É sim. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre as 6 maiores dúvidas que os alunos têm na hora de falar inglês, baseado, claro, na nossa experiência, né? Eu já tenho 23 anos de experiência na área, a Késia também bastante, né, Késia? 11 anos, 11 Já. anos de experiência. Sim, além de ter a escola, já dá para Sim. ter uma noção. Sim. E durante esses anos, os alunos, ou quem pretende fazer inglês, sempre nos fazem as mesmas perguntas, né? Então, brevemente, nós vamos falar sobre qual habilidade do inglês é mais difícil de aprender. Nós vamos falar sobre qual a melhor idade da criança para ela começar a aprender a falar inglês, né? Se eu preciso fazer intercâmbio, né, para aprender inglês. Se eu sou muito tímido, eu preciso ter um inglês fluente para falar. Vamos falar sobre várias coisas aqui, né? Vamos deixar para vocês verem mais para frente, que é bem interessante. Mas para isso seria legal rapidamente nós falarmos para vocês um pouco da nossa experiência, para vocês saberem da onde vai sair essa informação, né, Késia? Ninguém aqui, não procuramos estudos científicos da Harvard para saber essas informações. É única e exclusivamente baseado na nossa experiência dos alunos que eles perguntam para gente e por aí vai. Brevemente, vou falar, então, eu tenho 23 anos de experiência, como eu já disse, né? E eu, desde pequenininha, gostava de inglês bastante, gostava de cantar em inglês, mas eu comecei mesmo com 17 anos. Eu já te contei essa história, Késia? Não. Então, com 17 anos eu comecei, e aí eu fui fazer uma escola de inglês, e como fui trabalhar como recepcionista numa escola, acabei estudando em um ano, fui morar fora, fiz o intercâmbio, depois eu vou falar sobre o intercâmbio daqui a pouquinho, né? Porque é bem legal a gente falar das nossas experiências. Voltei, já fiz a faculdade de letras, sou formada em letras, tenho bacharelado, licenciatura em letras português e inglês, também tenho o diploma de tradutora. Que professora, né, gente? Que currículo, né? E gosto muito, é minha paixão, tenho certeza que é Sim. isso que eu gosto de fazer. E esse, então, é o meu background para falar com vocês sobre isso, né? E é isso. E você, quer um pouquinho da sua experiência? Bom, diferente da Rô, assim, a minha trajetória com o inglês começa desde cedo, mas eu nunca me identifiquei como teacher. Era algo muito, assim, distante para mim. Mas a paixão pelo idioma me acompanha desde quando eu era pequenininha. Então, meu sonho era ter um livro de inglês, fazer aula de inglês, e na vida adulta eu tive a oportunidade. E desde então, não parei de estudar. Fiz intercâmbio, depois a gente também vai entrar um pouco nesse assunto. E desde então, eu sigo aí, né, vivendo o inglês diariamente, mas eu sou formada em administração, não sou formada em letras, né, mas sempre tive uma carreira dupla, entre comércio exterior, porque era a área em que eu trabalhava, e ali, sim, eu usava muito o inglês voltado para a área business. Oh my gosh, tô nervosa, gente, calma. Voltado para a área business. E aí depois eu entendi que o que me movia era o inglês. E desde então abandonei minha carreira, me dedico totalmente à escola, totalmente aos nossos alunos. E é o que me move. Legal, Ké. Então, vamos lá para a primeira dúvida que os alunos mais nos perguntam. Em quanto tempo eu vou aprender inglês? Bom, então, é o que eu sempre falo para os meus alunos, não é uma relação de tempo, é uma relação de dedicação, tá? Então, você vai dedicar quantas horas, né, do seu dia para estudar o inglês, né? Por semana, quantas horas você vai dedicar? Então, eu comparo muito com meus alunos que o cérebro é um órgão, assim como qualquer outro órgão. E você não vai lá na academia, né? Para você ter saúde, você tem que ir na academia fazer exercício, você gostando ou não. E o inglês é a mesma coisa, é um órgão a se exercitar. E então não adianta eu querer um milagre, né? Eu tenho um aluno que pergunta assim se tem como colocar o chip do inglês. Fica a dica aí, Ima. Tomar uma pílula. Isso, e aí quem quiser desenvolver esse chip... Mas aí a gente vai perder nosso emprego, né? Melhor não ter o chip. Não desenvolvam, gente. É impossível. Esquece, Ima. Mas o pessoal fala, não tem milagre. Tem dedicação.
Tem pessoas que eu acho que têm habilidade, né? Já vem com a habilidade do inglês, que assim como tocar um instrumento, e outras não. Essas vão ter que se dedicar um pouco mais, eu acredito. Mas não tem segredo. E o aluno que já começa falando, eu odeio inglês, ele já... Às vezes você também odeia ir para academia, mas você tem que ir para se exercitar. Tem que tirar esses bloqueios, essas crenças, né? Exatamente. Então eu falo para você estar disposto a quantas horas por semana a estudar. Sim. Mais estudou, mais o cérebro vai praticar e mais rápido você vai aprender. Então eu falo que não existe um tempo, existe uma dedicação. Exato. Né? Não adianta também você fazer um curso e você começar a deixar pela metade, levar o curso do jeito que dá e, né, você não vai na academia e faz metade do seu treino. Então você teria mesmo que se dedicar. Final de semana não tenho tempo, então você não está precisando tanto do inglês. Porque se você realmente estiver precisando, eu tenho muito de já aluno que precisava do inglês para ter uma promoção. E esse aluno não conseguiu porque não teve tempo para se dedicar. Então não adianta, né? Foi o que eu falo, eu não sei tocar violão, mas se eu fosse necessário tocar violão para subir de cargo ou para mudar a minha situação, eu ia ter que aprender a tocar violão, nem que eu quebrasse minhas unhas, entendeu? Então, não tem jeito. É dedicação. Prioridades, né? Prioridade. Quanto mais tempo, mais rápido. Mas não existe o chip do milagre. Não tem isso, né? O que você acha? Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que, assim, muitos alunos, quando eles começam a estudar, eles ainda não decidiram realmente estudar. Né? E aí fica aquela coisa, não, eu coloco minhas expectativas totalmente na escola, mas a gente tem que trabalhar muito o nosso motivacional. Não, eu quero, né? Eu tô aqui, eu vou começar a estudar, mas eu vou sair daqui a hora que eu começar realmente a falar inglês, a hora que eu tiver alcançar o meu objetivo. E isso do treino é extremamente importante. A gente sabe que grandes atletas, eles treinam todos os dias os mesmos movimentos, sim, né? Então, a gente entra muito sobre essa questão da repetição, que é muito a base do nosso método, né? A gente trabalha aquilo de você estudar todos os dias, repetir as mesmas palavras que você aprendeu na aula passada. Eu acho que eu falo para os alunos, todo mundo tem uma rotina muito puxada. Hoje a gente não tem. Quem dera se a gente tivesse 2 horas do dia para poder estudar. Sim. Isso né, assim, não existe. Então eu falo, olha, é necessário você estabelecer no mínimo 10 minutos. Gente, 10 minutos. Todo mundo tem 10 minutos. Por dia? Por dia. Por dia. Você tem ali a sua aula, você já tem a sua rotina dentro da sua escola, do método que você escolheu seguir para estudar, para aprender. Então, eu acho que 10 minutos, ao invés da gente entrar no Instagram ou fazer qualquer outra atividade que automaticamente, como você falou um pouco do cérebro, a gente já está acostumado ali a fazer, trocar esses hábitos. E se você fizer 10 minutos por dia no final da semana, né? Na sexta-feira, aí você já fez praticamente 2 horas. Então, eu acho que é importante essa questão de, no dia a dia, você fazer um pouquinho. Né? Então, não, sábado eu vou estudar o sábado inteiro. Não vai estudar. Né? E eu acho que é importante, além do método que a pessoa, da escola, do professor, do que ela, né, o que ela segue, a essa dedicação do fim de semana. Sim. Né? Ela fala, olha, vou assistir um filme em inglês, que é muito válido, vou ver um vídeo, né, com dicas. Sim. Acho extremamente importante. O que a gente não pode é não se dedicar e daí depois, na hora da promoção lá, falar, mas o meu inglês não tá legal, você se dedicou? E acreditar, né, que eu não tenho habilidade, mas não é impossível. Se você se dedicar, sim, o nosso cérebro ele é muito potente, né? Então, a gente tem que acreditar no seu potencial. Sim. Mas também não achar que... Né, e eu achei algo legal quando você falou da questão do violão. Para algumas pessoas, mesmo, elas parece que já nascem com um gift, né? Com, tipo assim, um dom. Então, assim, então o inglês é só para essas pessoas? Não. Né? Sim. Isso pode ser treinado. Sim. Até muitos coaches, né, falam que o sucesso é treinável, a liderança também. Existem pessoas que têm essa habilidade natural e outras que precisam desenvolver. Talvez, se você tenha dificuldade com o inglês, vai exigir mais de você. Então, você vai ter que ser aquele aluno que realmente não falta nas suas aulas, comprometido com seus estudos diariamente, mas não que seja algo impossível. Sim. Né? Às vezes, tem alguns alunos que chegam pra gente, olha, é impossível, eu não consigo aprender.
E a gente tem que começar a trabalhar, às vezes, no emocional da pessoa, né? Fazer uma entrevista. Não, mas me conta como foi seu processo de aprendizado. Ah, eu tive uma professora na escola e ela não explicava muito bem, e aí eu criei um bloqueio. Ah, então, peraí, não é com o inglês, foi às vezes um trauma. Então, é bem interessante quando a gente começa a conversar com os alunos, a gente vai tirando essas crenças, Sim. né? E aí vai mostrando que é possível, sim, aprender inglês. Sim. Mas, talvez ali vai exigir um pouquinho de você. Tá bom. Legal, Ké. Vamos então agora para a segunda dúvida que os alunos mais têm na hora de aprender inglês. Qual habilidade é mais difícil para aprender? E por quê, né? Escrita, entendimento ou fala. Então, mais uma vez, lembrando que eu vou falar baseado na minha experiência e ela na experiência dela. Legal. Bom, para mim, com certeza, a mais difícil é a fala. Porque, como nós vimos na faculdade de letras, né? O cérebro, ele vai ter uma caixinha de memórias, e ali você vai colocando as memórias do português primeiramente. Na sequência, quando você começa a aprender o inglês, você vai colocando o inglês nessa caixinha de memória. Mas na hora que você vai falar, essa memória, você vai ter o seu cérebro, tem que ativar a memória, lembrar a palavra e verbalizar isso. Então, é um processo, é o mais complexo, eu acho. Por isso que o aluno fala, nossa, como é complicado falar, porque depende de você. Não depende do computador, não depende da sua mão, depende do seu cérebro. Então, se tiver ali na caixinha, você consegue falar. Se não tiver na caixinha, você não vai falar. Então, acho que a fala é o mais difícil. Acredito que o segundo é o entendimento, é você entender o que a outra pessoa está falando em inglês, ou um filme em inglês. Porque o que acontece, né? Eu tenho muito na minha cabeça, eu tenho muitos alunos que falam assim, nossa, eu fui numa reunião em inglês, eu não entendi quase nada. Bom, eu falo o que eu acho que acontece. Então, você tem lá na sua caixinha de memória a palavra em inglês box, que é caixa, você tem boss, que é chefe, e você tem meeting, que é reunião. Só que todo o contexto em volta dessas palavras, a pessoa não entende, ela não aprendeu, ela não entendeu. Então, ela vai na reunião, ela vai ouvir blá, 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 caixa. Blá, 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 meeting, né? Chefe, blá, blá, blá. Os blá, blá, blás é o que ela não aprendeu, não está na caixa. Então, como que eu entendo melhor? Aprendendo. É uma habilidade, nós acabamos de falar que o inglês é uma habilidade. Quanto mais eu treinar essa habilidade, mais eu não vou ouvir o blá, blá, blá na reunião, né? Eu vou ouvir mesmo o que eu estou entendendo. A gente brinca na escola xilobiroba, né? Isso mesmo. Então, quanto mais se sabe, mais se entende. Então, tá tudo interligado. Então, por isso que eu acho que é o segundo mais difícil. Então, é difícil você entender o que você não conhece. Sim. Né? E mesmo em música, tem gente que fala, eu entendo uma parte da música, outra parte eu não entendo. É isso, você Sim. vai entender o que você aprendeu. E acho que terceira mais difícil para mim é a escrita, né? Ela fica ali na terceira, porque eu acho que quando você vai escrever, você tem mais tempo para pensar e pôr. Antes era assim, né? Escrever com caneta. Agora você tem mais tempo para pensar e digitar. Só que você ainda tem hoje, né, as ferramentas. Você tem o Google Tradutor, Lingui, o Cambridge. E aí você vai ter muita coisa ali que eu acredito que ajuda muito. Então você vai lá e como é que será que eu falo isso aqui? Então você procura. Então eu acredito que em terceiro fica escrita lá no terceiro. Mas com certeza, para mim, pelo que eu percebi nesses anos, o mais difícil é fazer o aluno falar mesmo, né? O que você acha? Gente, polêmico agora. Porque é muito isso, né? A Rô, ela tem esse conhecimento desde da faculdade e tudo mais. E aí a gente vai ter opiniões diferentes, né? E não tem o certo e o errado nesse caso. Sim. É mais do que cada aluno vai sentir e vai buscar de acordo com que... eu vou buscar um método que foque mais na escrita ou mais na fala, né? E tá tudo bem. Mas você, como dona de escola, também tem muita experiência, porque você tá ali com eles, né? Vendo as dúvidas, muito mais até do que eu, né? E é aí que a gente vai ter pontos diferentes, né? Sim, porque é legal. Que é legal. Não, né? Aí eu vou trazer um pouco pelo nosso método. Sim. E um pouco pelo que eu vivi. Pra mim, a habilidade mais difícil, eu acho que é a escrita. Porque o nosso método, a gente trabalha o inverso, que é o processo que uma criança leva para aprender o idioma ali quando ela nasce, né? Em casa. A gente aprende o português em casa. Então, a gente não vai para a escola. Então, nós ensinamos de uma forma natural.
E aí, nesse caso, a fala é a primeira habilidade que a gente trabalha. Porque a gente vai apontar, né? A gente fala até do PPL, Point, Prompt and Look. Então, a gente vai apontar para a criança e a gente vai pedir para ela repetir. E ali, automaticamente, essa habilidade vai ganhando. E em um determinado momento, essa criança vai ser alfabetizada. Então, ela vai aprender como se escreve, ela vai começar a aprender a leitura. E dessa forma, para a escrita, o aluno ele vai ter que... É aquele momento em que ele vai ter que... Putz, mas eu falo table, mas eu escrevo table. O som não vai associar com a escrita. E aí muitos alunos brincam, né? Sim. Tipo assim, não, mas... às vezes alguns verbos vão ficar parecidos, né? Algumas coisas... Não, mas é a mesma forma de escrever, mas a fala é diferente. Sim. Então, aí vai exigir um pouco mais de treino nessa parte de, não, peraí, eu vou ter que pegar um caderno, anotar, ouvir a palavra, ler, associar. Então, eu acho que força um pouco mais do aluno. E na fala, eu já acho que pode ser algo mais natural, mais baseado no nosso método. Sim. Porque é o que a gente faz e aí vai na contramão de muitos outros métodos, né? Sim. Que começam pela escrita. Então, assim, eu acredito que seja isso, assim, a habilidade mais difícil seja a escrita. E em segundo, qual que você acha? Eu acredito que a leitura. Por quê? Porque, às vezes, até em português, né? Infelizmente, muitos alunos não têm habilidade natural na leitura. Sim, é algo muito difícil. Ler como fala, né? Exatamente. E também, às vezes, o hábito, né? Infelizmente, nós não temos muito hábito de ler. Claro, existem pessoas... Eu conheço uma aluna nossa, inclusive, ela já leu 30 livros em um ano. Sensacional. Mas não é algo que seja comum. Sim. E aí, depois, então, eu colocaria a leitura. Ainda mais, aí vem o desafio de ler em inglês. Com sotaque em Com inglês. sotaque em inglês, a velocidade. Sim, Então, te entendo. Nossa, acho que nossas opiniões se complementam, né? Sim, Talvez, exato. né? Mas é bem interessante. Legal, Show. Ké. Então, vamos agora para a terceira dúvida que os alunos mais têm na hora de falar inglês, né? Será que a nossa opinião vai ser igual? Qual a melhor idade infantil para iniciar o inglês, hein? A criança, né? Essa eu ouço bastante, né? Nós duas já demos aulas para as crianças. Bom, então eu vou começar com a minha opinião, depois eu vou explicar o porquê, aí depois eu vejo a sua. Eu acho que a melhor idade é para o aluno aprender a partir da alfabetização dele, no português, tá? Com alfabetização plena a partir dos 6, 7 anos, ali no primeiro ano, porque eu acredito que o aluno, ele tem que ter associação com a língua materna para ele conseguir desenvolver. A criança antes dos 6 anos, então eu estou pagando um absurdo na escola bilíngue para o meu filho que tem 5 anos e o meu filho não vai aprender. Não é isso. Ele vai aprender música, ele vai aprender vocabulário, ele está treinando o cérebro para uma nova língua, mas você não vai pedir um present perfect para um aluno de 4 anos porque ele não sabe o que é isso nem em português, né? Muitos adultos também não sabem nem em português o que é. Então, ele não está maduro para as estruturas do inglês, eu acredito. Então, se eu tivesse que investir dinheiro no meu filho, seria a partir da alfabetização plena, 6, 7 anos. Apesar de que, acredito que antes ele já começa as associações, guardar palavras na caixinha de memória, musiquinha, que é a coisa mais linda, ver eles cantando. Muito fofo. A pronúncia perfeita, porque eles repetem exatamente como eles aprendem, né? E aí eu lembro não sei se eu já te falei daquela historinha do meu filho, quando ele era mais novo, o meu filho mais velho, que eu chegava alguém em casa e eu falava, olha que coisinha mais linda, gente, filho, como é que é gato em inglês? Cat. Como é que é cachorro em inglês? Dog. Como é que é cavalo? Horse. Toda vez que chegava alguém, eu falava para ele fazer isso, já colocava ele no meio, no centro, assim. E aí teve uma época que as pessoas abriam a porta da minha casa e ele já falava assim, gente, cavalo é horse, tá? Gato é cat, cachorro é dog. Eu falava, mas eu ainda não te perguntei. Não, mas você vai perguntar? Então ele já ia falar, yellow é amarelo, verde é green. Tipo assim, já estou cumprindo a minha obrigação. Já que a minha mãe vai me obrigar, né? Então, porque eu falava, filha, que a sua pronúncia é tão linda, tão bonitinha, eles falam, porque é natural, porque ele ainda está aprendendo a língua materna, ele tá recente esse processo para ele. Isso, exatamente. E fica perfeitinho, fica bonito.
Então, essa é a minha opinião. A partir da alfabetização plena, ali para o primeiro ano da escola da criança, não sou contra, né? Sim. Já vim com isso antes, mas não esperamos aqui não espero uma estrutura perfeita de uma criança Sim. de 4, 5, né? Exato. O que você acha, Ké? Até nessa questão da estrutura, né? Quantas crianças falam, eu fazia, né? Ainda porque eles ainda estão aprendendo o português. O e é até português. bonitinho a gente dar risada, né? Sim, sim. Eu concordo. Eu acho que é importante. Vou começar a investir no meu filho. Eu acho legal esperar a questão da alfabetização. Eu acho que 6, se a criança já está alfabetizada, 7 anos, é uma idade sensacional para a criança começar a absorver, e ela, quando chegar ali nos 15, 16, provavelmente essa criança já se tornou fluente, né? Já tá há anos na frente de talvez uma pessoa que vai começar aos 20, Sim. né? Então, é um diferencial. Mas eu já vi algumas pessoas que não alfabetizaram, né? Essa não seria a palavra, mas ensinaram as crianças a falar em inglês numa idade menor. Eu acho que exige um pouco mais, aí acho que tem que ter um pouco de cuidado também, porque a criança ainda tá aprendendo português, essa questão de talvez confundir, mas eu acho que até daria para ensinar as duas habilidades. Eu já vi alguns casos na internet, algumas páginas, alguns pais que eu conheço que trouxeram, né, essa habilidade para os filhos. Mas aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil mesmo. Eles ensinaram os filhos, na realidade uma filha, né, a falar em inglês em casa. E eu achei isso sensacional. Com exercícios, brincadeiras. Eu acho que é até bacana, os pais conseguem fazer isso de uma maneira lúdica, né? Pra também não trazer muita pressão pra criança. Sim. De que ela tem que falar inglês com 3, 4 anos, Sim. né? Mas eu acho que talvez inserir, às vezes tem algumas escolas que nessa idade de 3, 4, 5, ensinam de uma forma lúdica. Aí a criança começa a falar que nem o seu filho, tipo, horse. E é bonitinho, e eles já vão começando a ter uma curiosidade. Vai despertando o interesse da criança sobre o inglês. Então, eu já dei aula, não na nossa escola, né, não na Huggle, mas há muito tempo atrás, para um grupo de crianças de 3 anos. E aí era legal que elas começavam assim, teacher, como é que eu vou falar casa em inglês? E não tava ali no cronograma da aula. Então, começava a despertar essa curiosidade. E isso é bacana na criança, né? Sim, sim, concordo. A nossa escola começa a ensinar as crianças com quantos anos? A partir dos 7 anos. Mas se a criança já for alfabetizada, a partir dos 6 anos a gente já consegue ensinar com o método Calm. Ah, legal. Mas vocês esperam a alfabetização? Na realidade, a alfabetização é para quando chegar no momento em que a criança começar a ler, a escrever, ela conseguir acompanhar. Mas se a criança já estiver nesse processo de aprendizagem, a gente consegue ensinar sem problema. Legal. E é bem bacana, porque tá recente, né? Aham. Então, é a mesma forma que a criança aprendeu a língua materna, a gente vai caminhando junto. Ah, que legal, que legal. Então, vamos agora para a quarta dúvida que os alunos mais têm na hora de falar inglês. Eu preciso fazer intercâmbio para aprender inglês? Bom, então vamos ver as nossas opiniões, né? Eu acredito que para aprender o inglês, não, né? Muito pelo contrário. Acho que é legal você aprender aqui, para depois você ir para fora, para você então colocar em prática o que você aprendeu. Para você ver se aquelas estruturas estão legais, para você ver se tudo que você aprendeu está sendo colocado em prática, se você está conseguindo se fazer entender. Então, eu acredito que para aprender, não, para melhorar. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho da minha, e depois você fala um pouquinho da sua viagem, do seu intercâmbio, Show. como foi. Então, eu já falava inglês, eu já Pra tinha... onde que você foi, Rô? Boston. E aí, eu já... Vocês viram, né, Gina? É Boston. Boston. E aí, eu... lá eu já fui falando inglês, já era formada por uma escola de inglês. E o que acontece? Eu acho que o brasileiro, ele tá no mundo inteiro, né? Você vai para qualquer lugar do mundo, vai sair um brasileiro. Vocês vão ouvir aquela frase, ai, que lindo! Isso, é isso. Eu fui onde vende donuts, né? Hello, pode falar português, né? Sou brasileira. Então, o brasileiro, ele vai estar em qualquer lugar do mundo, no mundo inteiro, ele tá em algum lugar. Aí você vai pagar um dinheirão para fazer o intercâmbio. Acho legal, né? Você já ir falando. Vai chegar lá, vai ter 40 alunos numa sala.
você vai ouvir o português, você vai direto naquele brasileiro, por uma questão de se sentir mais confortável, de insegurança, ouvir a tua língua num país lá fora, e você vai acabar se unindo com esse brasileiro. Então, você até que... Quantas pessoas não fizeram isso? Pagaram, foram, chegaram lá, fizeram amizades com brasileiros e não aproveitaram como deveria, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. O que você vai fazer? Né? Au pair, treinei várias au pairs, que são as meninas que vão para trabalhar como babás, para trabalhar com famílias lá. Chegando lá, essas meninas... só vou falar inglês. Aí, no final de semana, ela faz uma amizade com um brasileiro, ela vai falar em português. Então, assim, primeiro, né, se já que vai fazer, veja bem para onde você vai, você vai ter contato com o inglês mesmo, né? Pagar para encontrar um brasileiro lá fora, não acredito. Segundo, por que eu acho que você tem que aprender aqui para depois ir? Porque eu conheço pessoas que foram para lá sem falar. E como elas não aprenderam inglês, elas não fizeram aula, elas ficaram durante anos falando errado. Porque elas não faziam questão de aprender, elas queriam sobreviver. E aí, se você não tem uma estrutura, um professor para te ensinar, às vezes a pessoa não é autodidata. Então, ela vai indo, ela se vira. Mas ela não vai falar aquele inglês bonito, uma estrutura legal, né? Então, no meu caso, voltando, eu fui falando, formada por uma escola de inglês. Eu cheguei lá, já entendia tudo, fiz curso para estrangeiro, conheci brasileiros, o que tira o seu foco, né? Mas acho que a experiência que eu mais me trouxe, assim, enriquecimento foi trabalhar na pizzaria. Que eu trabalhei lá na pizzaria. Imagina. Menina, que desafio, porque eles me colocaram para atender telefone numa pizzaria. Que é uma habilidade... assim, que você treinou, que é extremamente importante, né? Porque falar em inglês ao vivo e falar em inglês no telefone é diferente, ainda mais a gíria, né? Do dia a dia. Sim, muita. E tinha que entender aquele endereço, o pedido, aquela ir rápido. E a gente sabe que eles não têm muita paciência para falar. Você fala, né? I'm sorry, can you repeat? Você pode repetir, eles já falam, eita, eles vão perdendo essa paciência. Então, ali eu me vi tendo que ver o pedido, anotar. E tem uma situação que é engraçada, que o motoboy saía para fazer as entregas. E eu tinha que me virar ali, né? E um motoboy deu uns 20 minutos, ele voltou. Aí ele falou assim, Roberta, né? Que é Roberta em inglês. O seu pedido foi para um cemitério. Aí eu falei, como assim? Ele falou, vamos ver o endereço que você colocou. Eu falei, olha, um número que eu não entendi, coloquei errado. Então, foi para o lugar errado, voltou. Olha a importância dessa vivência. Mas eu fui para viver mesmo, já falando, entrava numa padaria, numa manicure, para ver se o pessoal me entendia. E assim foi indo a minha experiência. Então, minha dica, não vá para aprender, que às vezes pode ser que você não aprenda, não tenha essa ilusão. E é um investimento alto, né? Muito alto, né? Eu acho que dá para aprender aqui tranquilamente, com trabalhos de imersão, estudando, se dedicando para o inglês. Escolhendo o método correto. Isso mesmo, né? Que você se identifique, que dá tudo certo. Que você... Como que foi a sua experiência lá fora? Foi muito bacana. Em 2015 eu fui para o Canadá, fiquei 30 dias lá. Foi uma experiência incrível. Eu fui pela minha universidade, então eu tive a vivência de ficar em uma universidade no Canadá. Então, assim, eu me sentia num filme, né? E eu tinha, assim, antes de viajar, eu sempre tive isso comigo. Eu não vou fazer o meu intercâmbio para aprender inglês, porque era um investimento, como até hoje é um investimento muito alto. Então, eu falei, eu quero ir para fazer aquela lapidação, voltar falando bem bonito, quero entender todas as músicas em inglês. Ter fluência, né? Ter a fluência. Só que eu já estudava no Brasil há muito tempo. Então, antes de viajar, eu estudei 6 anos. E foi muito engraçado, porque eu fui com um rei na barriga, né? Porque, assim, eu estudei 4 anos em uma escola com um método tradicional, depois fui para uma outra com um método tradicional, buscar mais a conversação, fiz todos os livros, falei, uau, vou chegar lá, vou arrasar. E aí, na hora que eu cheguei na universidade, primeiro dia a gente faz um teste de nível, né? E quando eu vi ali o teacher, né, fazendo as perguntas, e a hora que eu ia responder, ele fazia assim pra me entender, eu falei, não, gente, o que tá acontecendo aqui? Meu inglês é top! E aí ele falou assim, olha, você é intermediário. Falei assim, really? 6 anos, né? 6 anos. E eu fui pra uma turma intermediária. E ali eu realmente entendi que eu não tinha o inglês que eu imaginava. E foi a primeira vez na vida que eu ouvi a palavra accent.
que foi o que meu professor falou pra mim. Kézia, você tem um sotaque muito forte. Eu falei assim, mas o que é sotaque? Olha... Mas o seu professor lá? O meu professor lá. E aí eu falava assim, o que é sotaque? Ele, sotaque... e aí ele começou a explicar, né? Que é a minha transferência do português para o inglês. Então, o brasileiro a gente fala speak, Instagram, Facebook, essa vogal que a gente coloca nas palavras. E aí eu comecei a lapidar, né? Eu fiquei muito triste. Mas eu fiz exatamente o que você falou. Eu viajei com uma amiga brasileira, mas a gente fez um combinado. A gente não vai falar português. A gente ficou em casa de famílias diferentes. Então, a gente não... e na universidade, a gente não falava em português. Vocês conseguiram, A gente conseguia, porque era um investimento que a gente estava fazendo, tinha que valer a pena. Né? Então, assim, foi algo que lapidou o meu inglês. E ainda assim, eu fui para o nível intermediário. Então, imagina, eu estudei 6 anos. Se eu não tivesse estudado nada... ia pro básico. Básico. Eu acho que tem algumas pessoas que vão sem nada, mas essas pessoas, elas conseguem desenvolver 6 meses, no mínimo... 6 meses, mas não acho que seja algo assim, para aprender você tem que ir para fora, não. A nossa escola é uma escola muito boa, o nosso método, né, é um método muito bom, e eu acho que é possível sim aqui no Brasil você aprender a falar bem, se comunicar e você fazer o seu investimento para trazer essa lapidação mesmo. Sim, e até mesmo os programas de imersão que nós estamos planejando, sim. que é trazer a vivência para esses alunos, né, Sim. que eles vão ter lá, né, de aprender a pedir algo no restaurante, no hotel, no aeroporto, porque, né, a pessoa vai pra lá, trava, né, na hora não consegue pedir um copo d'água, porque travei, fiquei nervoso. Não, e chega lá, que nem você falou, é uma outra realidade, né, esse aluno, ele tem que, e o entendimento dele, e a fala, Exato. como é que tá? Né? Então, ele regride muito da expectativa, que nem você aconteceu, Vai né? falar aquele broken English. Isso. Né? Que é o inglês aí travado. Você vai conseguir falar palavras só essenciais na frase. Sim, ou encontrar um outro brasileiro e perder aí, né? Então, eu acredito nos trabalhos de imersão, né? Que a gente pode fazer aqui mesmo. Sim. Acredito em dedicação. Exato. Acredito que tem que ir para realmente treinar e aperfeiçoar e melhorar. Mas para aprender é difícil, né? E eu acho que aprender uma língua não é só aprender como falar. Eu valorizo muito a questão da cultura. Então, é importante. Se todo mundo que faz inglês tivesse a oportunidade de ir para um país aprender a cultura, isso enriquece demais. Sim, né? É bem legal, né? Voltar com aquilo. Bem legal. E a gente volta, parece que tá super fluente, né? Mas é outra coisa que eu falo. Não adianta também voltar, fazer intercâmbio, um super investimento. Não. Aí voltar, eu não vou mais estudar inglês, eu não preciso. Você perde essa fluência sim, né? A gente viu agora na pandemia, né? Que a gente dava aula, dava 8 horas de aula por dia. E você ficou na pandemia, às vezes, 2 anos sem trabalhar. Sim. Você já perdeu a fluência. Sim. Não é que você vai esquecer. É como andar de bicicleta, né? Mas você vai perder a fluência, que eu falo pro aluno. Esse timing, essa pronúncia legal, você perde. Então, é legal voltar e continuar com a mesma commitment, com o mesmo compromisso aqui. Não adianta querer voltar e falar, agora eu fiz intercâmbio e acabou, né? Também É pra vida inteira. Pra vida inteira. Pra vida inteira. Além da experiência, né? O aprendizado. Sim. Ok, Kézia. Então, vamos para a quinta dúvida dos alunos que eles mais perguntam para nós. Existe alguma técnica para falar um inglês mais bonito? Bom, então, com a Huggle eu aprendi que o inglês, quanto mais você se dedicar à sua pronúncia, mais legal fica o seu inglês. Né? Em inglês a gente pode falar, a gente pode se virar, todo mundo vai te entender, mas a pronúncia é muito legal. Eu falo que eu cheguei num nível que eu sempre quis, que é aquela coisa de você estar andando num shopping, eu fiz já esse teste, e você falar inglês com quem entende, com o marido, no caso, e alguém olhar e falar, americana, né? Ter certeza que você não é daqui. Sim. Esse nível de pronúncia é muito legal, né? Então, é por isso que eu falo, existe técnica? Para mim, existe. Que é você soltar a sua musculatura antes de falar. Porque a musculatura do americano, ela é totalmente diferente da nossa. Porque ele nasce com a língua solta, ele nasce com a mandíbula mais solta, a abertura de boca, a língua é totalmente diferente, né? O brasileiro, ele já fala o português, é mais fechado.
A sílaba tônica é mais Sim. no final, o inglês não. A sílaba tônica é mais no começo, a língua que sobe o tempo inteiro. Então, o que eu aprendi que me ajudou muito, eu dou essa dica para alguns alunos, que é você soltar a musculatura antes das aulas. Eu fui fazer uma fono, com ela eu aprendi alguns exercícios que para soltar mesmo, eu faço todas as aulas religiosamente, 5 minutinhos antes. E aí você solta toda a musculatura, você solta o ombro, né? Você solta a língua, relaxa, solta a língua. E é engraçado que na hora de falar algumas palavras, tem aluno que não consigo. Não consegue mesmo, porque a tua língua não está preparada para aquilo. Né? Então, quanto mais você soltar antes, mais você vai ter esse relaxamento. E aí, como que eu aprendo? Que eu falei, eu não vou fazer aqui porque eu não sou fono, mas você pode procurar no YouTube. Nossa, muitos vídeos. Muitos vídeos, né? Exercícios para soltar a minha mandíbula, exercícios para soltar a língua, exercícios para ter um inglês mais bonito. Como pronunciar, às vezes, certos sons no inglês. Isso que é, né? A língua, o the, o the. O or. E aí você procurando, mas é legal que é uma fono que vai te ensinar. E você todo dia, não, eu vou pegar 5 minutos antes das minhas aulas e eu vou soltar a minha mandíbula. Depois que eu aprendi isso, meu inglês mudou. Impressionante a mudança, porque até então eu tinha um inglês legal, mas ele era meio travadinho, mesmo como professora. Sim. Né? E agora eu acho que ele fluiu bastante, né? Você tem alguma dica, alguma técnica, dica, né? Uma técnica para falar um inglês mais legal? Até legal isso que você falou, porque tem um mito, né? Às vezes os alunos olham a gente como godness. As deusas, né? Sabem tudo. E, na realidade, a gente sempre está num processo de melhoria. Então, a gente sempre fala isso na Hugway. A gente sempre fala isso, é lema nosso, né? Lifelong learning. Então, não para, gente. Não achem que a gente sabe de tudo, né? A gente está nesse desenvolvimento. E até interessante como você estava falando da questão da diferença do inglês para o português, existem vogais que não existem no português, que são faladas no inglês. Existem sons, por exemplo, o som do schwa. O brasileiro não consegue fazer, a gente até tenta. Por exemplo, 11. Quem que fala assim? 11. A gente fala 11, né? E tá bonito. Mas a gente não consegue imitar o americano nessa perfeição. Mas é possível, sim, ter uma pronúncia limpa. A gente fala muito sobre isso, diferença entre pronúncia e sotaque. Sotaque é a sua característica, não existe sotaque certo ou errado. Eu sou baiana, mas moro em Campinas desde os meus 11 anos, então eu não tenho mais, né, o porta, né? Eu acho lindo, mas tem o som de porta, falo porta. Agora já é porta. E não tá errado, mas é diferente da gente ter uma pronúncia, por exemplo, como eu falei, do speak, né? Americano acha bonitinho. Quem fala speak parece que tá falando diminutivo. Então, a gente é conhecido lá fora com esse sotaque. Mas é tão bonito você ver um brasileiro falando fluido, assim, limpo. E por que disso? Porque vão te entender melhor. Né? Que nem você teve a experiência de falar no telefone, na pizzaria. Se o seu inglês não fosse um inglês limpo, o americano não iria te entender. E vice-versa. Então, eu acho que a pronúncia, o aluno tem que treinar na prática. Essa é a minha dica. Então, assim, numa aula, você tem que exercitar a tua fala. Se você não está exercitando a fala, isso pode acarretar no longo do tempo um atraso aí da conversação, né? Desse desenvolvimento. E falar o tempo inteiro. Então, eu lembro que há muito tempo atrás, né? Como eu comecei a estudar mais de 11 anos atrás, eu me trancava no quarto com o meu CD e eu ficava falando sozinha. Eu falava, mãe, eu vou treinar o inglês agora. E eu apertava o rádio e ficava lá exercitando em voz alta. Hoje já não tem mais nem CD e nem rádio, né? Não. CD, Google It, tá? Quem não souber o que é um Gente, CD. É verdade. E quem não souber também o que é que a gente usava, dicionário. Dicionário, verdade. Não tinha Google. Não tinha internet. Google, não tinha internet. Não tinha esses vídeos e nem esse podcast maravilhoso. Não tinha nada, né? Nada. Dá uma procurada, dicionário e CD. Dá uma olhada em LP também, que é legal. Meu Deus, então hoje, assim, a gente tem tem como usar muito a tecnologia, né, nesse benefício. Então, realmente ouvir ali os áudios da plataforma que você estuda. Durante a aula, você treinar ao máximo. Gente, não consigo fazer o som do TH.
treine em casa, na frente do espelho. Isso, faz o Three, maçã. Think. Isso. Think. A Isa, né, uma das nossas teachers, fala muito do... E aí vai treinando. E tem tanto vídeo na internet, Muito né? vídeo. Ajudando a você fazer a Sim. pronúncia do TH. Sim. Quero fazer a pronúncia do L. Nossa, tem vários, Sim. né? Até eu, como professora, até hoje eu vejo esses vídeos. Eu amo. Né? Tô na dúvida de uma palavra em específico. Aí você vai lá, vai ter na internet. Então, tem tudo na internet, né? Então, assim, essa é a minha melhor dica, né, Kézia? Sim. Solta Tem a que musculatura, língua, treinar. Não adianta, tem alguns alunos que falam assim, na minha cabeça eu sei tudo, mas na hora de falar trava. Porque você só tá lendo, né? Você tá olhando a palavra, mas você precisa falar em voz alta. Sim. E a questão do, mas não precisa, depende do que você quer. Você quer acharem que você é um americano né, no shopping, então você vai fazer um inglês. Agora, quer achar que é um português, um brasileiro falando português, tudo bem, é outro estilo, né? É diferente, né? Então, vamos para a sexta e última dúvida que os alunos mais têm na hora de aprender inglês. Tenho muita vergonha para falar. Eu tenho que esperar ser fluente para falar? O que você acha, Kézia? Jamais. Jamais. Eu brinco muito que o ser fluente, na realidade, né? Mas essa frase eu peguei de alguém, tá? Peguei da Silvia, maravilhosa. Ela fala muito isso. Thiago Ribeiro também, nosso CEO. Que é assim, para eu ser fluente, eu já errei muito. Então, eu errei tanto que eu aprendi a falar certo. Então, é assim, aprendi e fiz. Eu, por exemplo, reprovei 4 vezes na prova de habilitação, né? Mas eu não desisti, perseverei. E aí, de tanto treinar, eu consegui aprender a dirigir. Então, assim, se a gente for esperar o momento certo pra gente poder falar, nunca vai ter. Nunca vai ter. Porque você sempre vai cometer um erro. Sim. Então, assim, de tanto fazer essa frase... E alguém falar assim, olha, não tá certo, tá errado. Acho que a gente tem que ter perder um pouco o medo de ser criticado. Ai, não, eu não vou falar, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Gente, as pessoas gostariam de estar no seu lugar. Acho que tem muito a ver com timidez também, talvez, né? Às vezes a pessoa já é tímida na vida. Né? E ela tem medo de se jogar, né? Sim. Eu também acho que não precisa ser fluente para falar. Pelo contrário, eu acho que se você tiver um inglês já básico, já começa a mostrar para todo mundo que você fala numa reunião, hello, já vai jogando ali. Porque eu acho que a prática, como você diz, leva à perfeição. Exato. E é errando que se aprende. E se você errar, não é sua língua materna, você está estudando, você não deve nada para ninguém, mostra que você está aprendendo. Eu tenho uma história, rapidinho, que eu fui por exemplo, eu falo um pouquinho só de espanhol, muito pouco. E eu fui para Madrid, para Espanha uma vez, e eu não falava espanhol. E eu comecei a falar lá com o pessoal em espanhol, porque eu falei, não, eu vou me virar, eu vou conseguir, e não falava, né? E de tanto falar lá e tentar, e o pessoal pensou que eu era chinesa, né? Porque o sotaque muito pesado, um sotaque muito exagerado, mas eu me virei. Foi o que eu falei, gente, na época eu nunca tinha estudado espanhol. Exato. Eu me virei, eu peguei metrô, eu fui num restaurante, eu consegui, e nem tinha base para isso. Então, por isso que eu falo, gente, eu acho que a primeira coisa é desinibir. Não tenha vergonha, né? Se joga. Sim. Comecei hoje o curso de inglês, já começa a falar com todo mundo. Hello, no seu trabalho, né? E se for viajar, pede errado e bola pra frente. Porque se você for esperar a fluência, às vezes pode demorar. Qual é a sua disponibilidade para estudar? Sim. Ela tá alta, ela tá baixa? Quanto tempo vai levar essa fluência? Você vai esperar até lá para falar? Né? E outra dica que eu dou, que eu peguei com uma de nossas alunas, é que hoje tem muito site que as pessoas falam inglês com outras pessoas. Sim, aplicativos, é muito legal isso. Sim, falam com pessoas de fora, ela é obrigada a se comunicar em inglês. Então, ela tem que falar, não importa se ela se vira ou não. E eu acho que isso é bom para ela destravar. Sim. Perder um pouco dessa vergonha, perder esse medo de errar com pessoas de fora, que também às vezes nem tem o inglês como a primeira língua, né? E eu acho, assim, algo muito engraçado sobre nós, né? Eu não vou generalizar, mas acho que a maioria das pessoas que eu já tive experiência são assim, quando vão falar em inglês, querem falar algo tão perfeito, porque acha que o americano, né? Porque a gente tem a gente gosta de gringo, né? Sim. Não, ele vai achar que, nossa, né? Vou falar bonito, então tem que falar bem perfeito.
Mas se um americano vem pro Brasil e ele fala em português assim, sei lá, troca os artigos, né? Que eles fazem Ô, muito. menina. Ô, menina. Você não vai achar bonitinho que ele tá tentando falar o português? É. E você vai se prontificar a entender. Então, acho que é um pouco da gente pensar nesse lado inverso. Poxa, eu tô me esforçando para falar a língua. Que não é... Aqui no Brasil, a gente tem, sim, uma forte influência da cultura americana. Muito. Mas não é ensinado, assim... Vai desde pequenininho como uma segunda língua. Sim. Não é. Então, a gente se esforça, né, pra falar, pra receber bem um americano e etc. Então, eu acho que é inverter um pouco isso. E rapidinho, quando eu fui pro Canadá, surgiu uma oportunidade na turma, na formatura, de eu fazer um speech, né, um discurso. Eu falei, não, professor, eu quero. E eu fui, escrevi meu speech, tal, fiz. E na formatura, eu fui, gente, li, tremendo, na frente de todo mundo. Não era só minha turma, todas as turmas. Chorei, foi emocionante pra mim, foi uma realização, né, e tal. Aí chegou, ganhei um brinde e tal. Vieram os brasileiros. Aí, nossa, que legal. Nunca vou esquecer, era uma menina que ela tava fazendo iniciação científica, ela ganhou do governo pra ela poder fazer o programa. E eu estava pagando, né? E eu achei sensacional. Eu falei assim, nossa, eu nem sabia que existia esse programa. E ela falou assim, nossa, Kézia, que bacana, corajosa, você foi lá e você falou... Mas, nossa, tem um sotaque forte, hein? Menina, mas veio um balde de água gelada em mim. E eu falei assim, verdade, eu tenho um sotaque muito forte, mas foi uma experiência tão incrível. Eu vou melhorar o meu sotaque. Isso serviu de experiência pra mim. E depois eu fiquei pensando, falei assim, mas por que ela não foi lá? Não é? Tipo assim, é tão mais fácil criticar se ela tem... E ela realmente, ela era uma turma avançada. E eu estava no intermediário. Mas ela não foi. Mas ela não foi, né? eu fui. Sim. Então, a gente tem que... Se jogar. Sim. As críticas, elas vão vir. Vão. E eu sinto também um certo preconceito, assim, quando você fala que fala inglês, não vou falar inglês perto dela. Sim. Não, pode falar, nós não somos perfeitas, nós estamos aqui como um instrumento para ensinar a língua para os brasileiros, mas perfeição nem o Google Tradutor vai ter. Sim. Nem o próprio americano, que vai vir às vezes, e lá eu vi muita gente falando errado. Nem o português nós falamos corretamente, né? Sim. Então eu vejo muito preconceito quando você vai cantar num videokê. Eu só gosto de música, a maioria em inglês. Ela gosta de música em inglês porque metida. Ela entende. Não entendo 100% ela é metida. Metida. Não entendo 100% da letra, mas quando eu não entendo a letra, eu vou atrás. Quando eu gosto da música, vou sim. Eu quero saber o que eu tô cantando. Eu gosto, porque a música é um instrumento de aprendizado pra mim. É a partir da música que eu aprendi muitas palavras. Até hoje, às vezes eu quero lembrar uma palavra, eu aprendi lá numa música. Sou super a favor de música, sou super a favor de filme, série, e de olhar e voltar à tradução. E não sei porquê, mas sinto esse preconceito aqui. Sempre senti. Ela fala, não vou criticar quem não fala, nem quem não fala legal. Pelo contrário, como professora, eu posso te dar uma dica. Incentivar. Gosto de cantar música em inglês, ok, né? Porque eu não sou patriota, também gosto de algumas músicas em português. Mas o meu estilo é esse, não tô... Mas eu sinto esse preconceito desde que comecei a aprender a falar inglês. Dos brasileiros, né? Dos próprios brasileiros. Dos próprios. Então, por que isso? Porque se você, às vezes, eu vejo uma pessoa tocando um instrumento, falar que legal que ele toca, bonito esse instrumento. Será que eu também não quero aprender esse instrumento? Será que um dia eu não vou precisar desse instrumento para melhorar no meu emprego, né? Show. Legal. Bom, então essas foram as 6 maiores dúvidas que os alunos têm na hora de aprender inglês. Então, só para finalizar, nós perguntamos, né, que é no Instagram, se os alunos tinham algumas dúvidas que eles queriam ver com a gente. E aí eu recebi 2 dúvidas aqui rapidinho. Então, a Beth de Campinas me perguntou: quais as dificuldades que a melhor idade enfrenta para aprender? Essa eu ouço bastante. Se o pessoal mais velho, né, melhor idade, assim, que é uma idade legal, não vou falar números, mas se a idade o pessoal mais velho, assim como eu, me incluo nessa categoria, se o pessoal mais velho ainda pode aprender. Olha, Beth, eu vou te falar que sim, né, Kézia? Claro, não existe... Quantas pessoas mais velhas não começam uma faculdade? A vida é agora.
Mas eu tenho dificuldade. Ok, você pode ter dificuldade de novo também para aprender uma nova língua. Então, eu volto para aquele primeiro ponto. Não importa a sua idade, você tem tempo para estudar? Você tá disposto a investir o seu dinheiro num curso bem bacana para aprender inglês? Ok, então vamos lá. E vencer os desafios, né? Isso. Mas é difícil? Sim, é difícil até para uma criança, né? Exato. Como tudo. Mas aí você vai ter aquele prazer de estar falando. E nós temos bastante primeiridades na nossa escola. Muito. E se desenvolvem super tranquilo. A gente tem uma aluna que ela é uma graça. Leia, eu vou falar seu nome. Ela é muito esforçada e ela sempre é top student da turma. Tira a melhor nota nas provas. Olha, e ela a melhor idade? Melhor idade. Então, ela entra, às vezes, em 3 aulas no dia. Olha só. Olha que comprometimento, Kézia. É demais. Então, assim, né, Beth, venha nos procurar. Com certeza não tem idade, tem comprometimento, tem vontade, tem habilidade, né? Exato. Que ajuda muito. Mas nunca é tarde nessa vida, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu acho muito lindo. O quê? Essas pessoas que já têm, né? Como você colocou? Experiência, melhor idade. Melhor idade. Eu tô nessa, quase. Porque é legal, né? Uhum. Tá utilizando o tempo dela pra aprender algo novo. Então, eu admiro muito. Eu até falo, tá sem fazer nada? Vai fazer um curso de inglês. Exato, gente. Me aposentei. Aprender uma nova habilidade. E é bom pro cérebro, né? Evita, ajuda a prevenir Alzheimer. Legal. Então, tá aí sem fazer nada, senhora, vem pra nossa escola, vem aprender com a gente. Pode vir. A outra pergunta que a Fabiana de Campinas fez: por que não consigo dobrar a língua ao fazer os sons para falar inglês? Bom, Fabiana, a gente vai voltar para a questão do soltar a musculatura, Exato. Né, Kézia? Realmente, tem som que, como nós já falamos, como brasileiro, você não vai conseguir fazer, não é da sua estrutura. Então, Fabiana, vai lá, começou a fazer um curso, quer se dedicar? Pega os vídeos com as fono de inglês, Exato. com fono, como soltar a musculatura e a língua para falar inglês. Começa a estudar vídeos sobre pronúncia, né? E aí você vai ver como aquela palavrinha que tá ali difícil vai começar a sair. Temos vários exemplos, né? Generally, unfortunately. E aí, colocar... Até a própria palavra pen, né? O som da língua vai assim, ó, pen. O N vai no céu da sua boca. Sim, fica um N. E, né? Diferente do som do M, do português, né? Então, aí a gente tem essa dica. Por exemplo, Ramon. Sim. Ramon. Parece que a gente faz um som diferente, mas o M no inglês é vamos supor, vou colocar uma outra palavra que não seja Ramon. Vou colocar room, vai fechar bem. Sim. Então, essas dicas são bem legais. São bem legais. Né? Às vezes tem palavras, na hora de você pronunciar, dá uma olhadinha no Cambridge, tem alfabeto fonético. Você vai ver o sonzinho que você tem que fazer. E como a Rô falou, ver um vídeo de como a palavra é pronunciada e vai ter um movimento que a sua língua vai ter que fazer. Você vai ter que gesticular bastante. Sim. Se esse podcast der certo, se der tudo bem que vai dar, a gente pode fazer outro falando só sobre pronúncia, Perfeito. Né, Kézia? Porque eu amo falar sobre pronúncia. é muito legal. Muito. Quando eu falo para meus alunos, tem uns padrões no inglês que eles se repetem. E quando você pegar esses padrões, como a sua pronúncia melhora, né? A coisa do k, a coisa da língua. E fica um inglês tão bonito, né, Kézia? Fica bem legal. Então, tudo der certo, faremos, então. Ima, já deixa reservado um horário que a gente vai voltar para falar sobre pronúncia. Então, acho que seria mais ou menos isso, né? A dica para eles. Show. Bom, para finalizar, então, Kézia, eu vou falar do meu Instagram, tá? Show. Do meu canal, e depois você fala do seu Perfeito. também. Bom, meu Instagram, pessoal, é o Roberta K de quilômetro, L de laranja, G de goiaba, D de dado, Roberta KLGD, né? Professora, tá lá como Teacher Roberta. Ali a gente comecei a colocar algumas dicas, vou tentar começar a fazer alguns vídeos, né, Kézia, Mas os vídeos a gente vai soltar mais, não vou colocar mais no canal. Meu canal é Aqui Pode Inglês, né? Se você quiser se inscrever, tô pensando em começar a colocar algumas aulas. Senti muita falta, Kézia, preparando aula para alguns alunos especiais, de alguns conteúdos que a gente procura e não acha. Sim. Coisas mais focadas, sabe? Assim, é um simple present com a explicação e o exercício, né? Tem muita explicação. Sim.
mas não tem alguém... O Tem, exercício mas prático, alguém corrigindo junto e explicando. Sensacional. Lógico que tem, que não tem no Sim. YouTube, mas não tem algo, eu não sei, que facilite esse entendimento pro aluno. Eu acho que a gente tem que facilitar, né, para ele. E eu achei muita coisa fora do que eu imagino. Então, se der tudo certo no meu canal, eu pretendo começar a colocar mais vídeos desse estilo. Então, aqui Pode Inglês, meu canal do YouTube. E você, qual o seu Instagram, qual o seu canal? Eu vou deixar aqui o Instagram da escola, né? @HuggleCampinas. H de hora, U de uva, G de gato, L de lua, E de escola. Hug, né? Vem de abraço, L vem de people. Esse é o nosso lema aí de vida e lema de escola. Olha lá, nossa camiseta, gente, que linda. Então, sigam lá a escola. Meu Instagram também está lá. Mas eu vou deixar aqui para vocês o da escola. Nós temos aulas ao vivo, no presencial e no online. Nossa escola está localizada ali na Vila Lemos. Vai ser um prazer receber vocês. Teacher Roberta faz parte do nosso time de teachers brilhantes e excelentes. Vocês viram aí como ela é sensacional. Aulas todos os dias, Aulas né? todos os dias, método Callan. Que volta para nossa fluência, né? Exato. Tem que ser todo dia. Foco na conversação. Isso, é bem vai legal. muito de encontro ao que a gente falou aqui. Vai, Né? Kézia. Vai ser um prazer. A gente vai disponibilizar também esse vídeo e compartilhar o canal da Teacher Rô lá no Instagram. Sim. Então vai ser um prazer aí. Sim, queria também agradecer muito o pessoal da IMA, né, que Sim. teve, nossa, excelente espaço aqui. A prefeitura acertou muito, né? Nossa, parabéns aos envolvidos. Uma ideia inovadora, né? Nossa, fiquei assim, eu sei que esgotou em 2 dias, né? Esgotaram as vagas. Aqui a gente pegou a penúltima vaga, né, Kézia? Sensacional. E eu nem acreditei quando eu vi que nós criticamos muito, né? Às vezes a prefeitura da nossa cidade. Sim. Eu sou campineira de nascença, com muito orgulho. E aí faz uma coisa tão legal, né, para a população. E me senti super acolhida, desde todos os contatos. Sim. Uma estrutura muito boa, Muito né? bacana. Bem legal. Parabéns, Primeira prefeito. qualidade. Parabéns, Campinas. Parabéns ao IMA. Que legal que foi essa experiência, né? Quer adicionar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Amei estar aqui. Obrigada, Rô, pelo convite. Gente, a ideia foi dela. Ela correu atrás de imagina. tudo. Sensacional. Não, mas é muito mais legal Amei. com você. Que Que a gente tem essa Sim, conexão. a gente tem. E eu acho que o primeiro foco que nós temos é a preocupação com o aluno, Com o né, aluno. Kézia? E não ver o aluno como número, né? Sim. Enxergar um aluno como pessoa. Acho que isso é super importante. Ajuda no aprendizado. Sim. É legal você ter alguém para se conectar. Sim, sim. E nascemos, acho que a profissão de dar aula é o que eu mais sei fazer. Aliás, eu falo, gente, é o que eu sei fazer. Não tem outra, né? Eu abandonei uma carreira de É. comércio. Eu amava comércio exterior. Olha só. Abandonei a carreira em amor a ensinar. Que legal. Que bom que a gente tá juntas aqui. Adorei, Muito bom, viu? adorei. Obrigada. Obrigada, gente. Compartilhem o vídeo, o nosso podcast. Isso. Curtam aí. E quem sabe nos vemos na próxima. Exatamente. Tchau, pessoal. Tchau, Um abraço. obrigada.